Aqui era minha cama de casal. Aqui era um guarda-roupa. Aqui era um sofá que eu já joguei, porque ele era muito velho, era muito esburacado. Os ratos já tinham cortado praticamente tudo. E eu joguei muita coisa fora daqui, não tinha mais condição de uso, porque chove muito, chovia muito, então praticamente estava tudo muito. E tinha muita coisa? Você acumulou muita coisa? Tinha muita coisa. Aqui tinha um sofá, aqui tinha TV, aqui tinha cama, aqui tinha um guarda-roupa. A gente ainda dava um jeito de espalhar mais alguma coisinha que não era necessária. Você não conseguia limpar? Não conseguia, porque era 2 anos, a minha janela não abria nunca, jamais. E então assim, perdi vontade de ver luz do sol, perdi tudo, entendeu? E eles vieram, oraram, chegaram no dia que os ratos estavam passeando na casa e ele falou assim, quando ele trouxe um outro professor com ele, ele falou assim, o professor falou assim, nossa Maria, isso é um gato? Eu falei, não, é um rato mesmo. E era um rato, de tão grande ele parecia um gato. E ele falou, nossa professora, a gente tem que ajudar a demolir isso aqui, porque a minha casa já estava caindo. A princípio foi assim, a gente desenvolveu entre os professores um meio de estudar a lição, incentivar, né? Aí montamos um grupo de estudo da lição, mas com a ideia de fazer algo prático. E a gente tinha se inspirado a princípio na ideia do Caleb, então a ideia era estudar o conteúdo religioso e depois fazer a prática. Teve uma aluna chamada Isadora, na época acho que ela estudava no 9º ano, e nós fazíamos visitas sistemáticas, né, à casa dela, com estudos. E a mãe dela, que é a Antônia, um dia deu-nos esse endereço de uma senhora que vivia numa situação ruim. Ela fazia prática esportiva em um ambiente e aí ela ouviu falar dessa senhora, se sentiu incomodada e decidiu passar para a gente poder visitar. Aí no dia mesmo eu falei para ela dar o endereço, ela deu o endereço e a gente já foi visitar, acho que no dia seguinte. E aí levamos algumas coisas. Quando nós chegamos lá, que nós entramos lá, nós vimos que era mais do que podia se imaginar. Era um lugar extremamente apertado, extremamente quente, né? Havia pouca higiene no local, né? Muita acumulação de roupa, de coisas que não deveriam estar lá, né? E uma senhora sentada em cima de uma cama, sozinha, doente, né? Ela tinha até então um câncer no útero que estava se alojando na coluna dela, bem desesperançosa, com a seguinte afirmação, né? Ela dizia que fazia parte de um segmento religioso e após ter sido diagnosticada com câncer, as pessoas abandonaram ela. Então a ideia que ela passou para a gente era o seguinte, que os religiosos não ajudavam muito. E aí, como a lição estava falando de ajuda, né, em relação ao que Jesus fazia, e aí houve então a iniciativa do grupo em ajudar. E aí a gente foi colhendo no grupo, né, a quantidade de recursos para iniciar a primeira fase. Ao todo acho que foram umas 4 fases. E aí a primeira fase seria melhorar o espaço onde eles dormem. E aí a gente começou a fazer, a princípio, essa primeira fase. E ali Deus começou um movimento de tocar no coração deles. Então ele chegou em um professor, ele chegou em outro professor, o aluno comentou com o pai, com a mãe, com a tia, e aí eles começaram a arrecadar algumas coisas para me ajudar, muitas coisas para me ajudar. Aqui era a minha cozinha, tinha trocentas coisas aqui dentro, trocentas, muitas. Esse era o meu banheiro, muito ruim, olha o buraco no teto, chovia quando a gente tomava banho, não tinha condição de tomar banho aqui. Como é que era o odor? Terrível, era fossa mesmo, porque aqui era onde tinha a fossa da vizinhança lá em cima, então quando chovia, vinha tudo pra cá, mesmo sem chover já fedia. Era condições assim, subhumanas mesmo, coisas terríveis de viver. Esse projeto nós vimos como vários ministérios da Igreja Adventista e da APSE, eles podem conversar entre si. A gente vê primeiramente ela sendo beneficiada por um professor que conhecia uma família e por outro professor que fazia essa dupla missionária
junto com ele. Então nós temos uma dupla missionária trabalhando, que no caso era o professor Beto e o professor César. Eles foram com o objetivo de evangelizar, mas eles viram que primeiro precisaria suprir as necessidades dessa família. Então nós vemos aí a Missão Caleb atuando. Eles dedicaram as suas férias para ajudar essa família. Depois nós vimos a recolta também nessa parte, levantando os recursos que seriam necessários para levar esses benefícios para essa família. Então, nós vemos o evangelismo de Semana Santa e vale destacar também o trabalho do obreiro Erivelton, que ele teve um papel decisivo no momento da colheita da Semana Santa. Então, a família inteira, 3 pessoas, como uma conclusão na parte evangelística deste projeto, com o batismo dessas 3 famílias. Eles continuam recebendo visitas, assistências, mas foram vários ministérios, a parte social e a parte evangelística, andando de mãos dadas para conquistar mais pessoas para o reino dos céus. E com essas doações que eles conseguiram, com os alunos, com os professores, com todos os amigos que ele conseguiu, eles construíram essa parte aqui para mim. Esse é o meu paraíso, é o que eu pedi para Deus. Aqui não chove, não tem bicho, não tem rato. Deus preparou para mim professores para fazer a minha casa, professor de arte, de história, de química, que vinha professor de matemática, construir a minha casa, pôr a laje, pôr a telha. Então cada fase foi uma comemoração, porque cada telha eu vinha aqui orar, agradecer a Deus. Eu estava doida para entrar, quando ele colocou a primeira telha, foi só esse canto, eu já queria vir, porque eu estava doida para sair de lá, eu não acreditava que tudo isso estava acontecendo na minha vida. Esse aqui, veja bem, é o meu banheiro. Não tem fossa, tá sempre cheiroso, sempre limpinho. Eu escolhi cada pastilha, cada florzinha. Isso aqui foi assim uma realização de um sonho que é inacreditável. Só Deus para fazer na minha vida. Muito bonito. Eu tenho prazer no meu banheiro, não tem um buraquinho, não chove em mim quando eu tomo banho. Eu acho que quando a gente ouve uma campanha na igreja, quando a gente ouve uma campanha de televisão, de doar um agasalho, é uma coisa. Agora, quando a gente põe a mão na massa, chega perto de alguém, vê no olho de alguém alegria, vê no olho de alguém tristeza, é muito diferente, né? A gente passa aí pelos metrôs, passa pelos mercados, vê aquela caixona grande da campanha do agasalho, né? Mas uma vez que a gente não vê mais isso, mas vê quem é que está precisando da doação, é muito diferente. Antes não tinha vida, antes era vegetativa, não tinha. E agora? Agora, graças a Deus, a minha vida tá um pedaço do céu, agora tá maravilhosa a minha vida. Agora eu tenho Deus, quem tem Deus tem tudo.